Hoje eu não vou conseguir ligar a minha câmera para vocês, mas eu vou transmitir o conteúdo, tá bom? Como a gente já fez uma revisão na semana passada e vocês não viram muitos assuntos novos, a gente conversou com a Luísa, nós monitores, e ela deu a sugestão da gente resolver questões com vocês sobre o tema. Então, a gente vai resolver algumas questões hoje sobre os temas das provas, a gente vai discutir essas questões aqui e vai aproveitando para revisar já para a prova de vocês, que é na segunda, se eu não me engano, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, tá bom. Vamos lá. A primeira questão, ela trata de petição inicial. Então, a gente vai ler aqui, depois a gente vai para as alternativas. Joana, em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se divorciar de Marcelo. Contudo, em razão da resistência do cônjuge em consentir com sua decisão, foi preciso propor uma ação de divórcio. Após distribuída a ação, o juiz determinou a emenda da petição inicial, tendo em vista a ausência de cópia da certidão do casamento celebrado entre as partes. Dentre os documentos anexados à inicial, considerando o caso narrado e as disposições legais a respeito da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, assinale a afirmativa correta. A. Ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição inicial deve ser indeferida de imediato. B. A certidão de casamento, documento indispensável à propositura de qualquer ação, constando-se sua ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 5 dias. Ausente documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias, ou D. A ausência de documento indispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência liminar. Bem, vamos lá. A diz que, ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição deve ser indeferida de imediato. Não está correta. Por quê? Se faltar algum documento indispensável, o juiz vai dar um prazo para essa petição ser emendada. Então, não vai ser indeferida logo de cara. Então, ela está errada. B. A certidão de casamento é documento indispensável à propositura de qualquer ação. Já começou errada a B, porque a certidão de casamento ela não é indispensável à propositura de qualquer ação. Ela é indispensável à propositura de algumas ações? Sim, mas não é de toda, não é de qualquer ação. Constando sua ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 5 dias, o que também não está correto, porque não é esse o prazo estabelecido no CPC. C. Ausente documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque ausente qualquer documento, como eu disse lá na alternativa A, indispensável à propositura da ação, o juiz vai dar um prazo para o autor emendar, ou seja, completar a inicial com esse documento que está faltando. No caso da ação de divórcio, como a gente viu, é uma ação de divórcio, a certidão de casamento é indispensável para propor a ação. Sendo indispensável e faltando ela, o juiz vai dar o prazo que o CPC estabelece, que é de 15 dias para a inicial ser emendada.
E a D, que está obviamente errada, que diz que a ausência de documento indispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência liminar, o que está errado também, porque a gente viu semana passada na revisão as hipóteses de improcedência liminar e o documento dispensável à propositura da ação, a ausência desse documento não é hipótese de improcedência liminar. Aqui está o gabarito, depois eu vou mandar esse documento para vocês, aí se vocês quiserem ver com mais calma em casa. Tá aí também o gabarito e o porquê da alternativa, daquela alternativa ser a alternativa correta. A segunda questão, ela fala de audiência de conciliação ou mediação. Também é um assunto que está dentro do tema da petição inicial. A questão diz: Maria ajuizou a ação em face de José, sem mencionar na inicial se pretendia ou não realizar audiência de conciliação ou mediação. Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu informou-os ter interesse na realização de tal audiência, enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. Chegado o dia da audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu. A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta possível consequência a ser suportada por Maria. Alternativa A. Não existem consequências previstas na legislação pela ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação. B. Caso não compareça nem apresente justificativa pela ausência, Maria será multada em até 2% da vantagem econômica pretendida ou valor da causa. C. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação, o processo deverá ser extinto. D. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras. A gente pode ver que a alternativa correta é a B, e vamos ver então por que as outras alternativas estão erradas e por que a B está certa. A. Não existem consequências previstas na legislação pela ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação. Está errado porque, sim, existem consequências. A pessoa simplesmente faltar à audiência de conciliação e mediação, ela não vai sair impune. Caso não compareça, a B agora, caso não compareça nem apresente justificativa pela ausência, Maria será multada em até 2% da vantagem econômica pretendida ou o valor da causa. Essa tá certa, porque a gente pode ver aqui no artigo 334 que o CPC estabelece que, em caso do comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ato tentatório à dignidade da justiça. E, em consequência disso, ele vai ser multado com um valor de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E essa multa ela vai ser revertida em favor da União ou do Estado, certo? C. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação, o processo deverá ser extinto. Não, o processo não vai ser extinto, o processo vai continuar normalmente e, se for injustificada essa ausência, a pessoa que faltou vai ser multada. E o processo vai seguir normalmente. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras, o que também é falso. A próxima questão, a gente vai falar de tutela. Agora a gente vai falar das tutelas. Com o objetivo de obter tratamento médico adequado e internação em hospital particular, Pedro propõe uma demanda judicial em face do Plano de Saúde X, com um pedido de tutela provisória de urgência incidental. Concedida a tutela provisória, devidamente cumprida pelo réu, é proferida sentença pela improcedência do pedido apresentado por Pedro, a qual transita em julgado diante da ausência de interposição de qualquer recurso. O réu, então, apresenta em juízo um requerimento para que Pedro repare os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela provisória anteriormente deferida, com o pagamento de indenização referente a todo o tratamento médico dispensado.
Diante de tal situação, é correto afirmar que, de acordo com o CPC, então, nesse caso, o Pedro lhe propôs uma ação fazendo um pedido de tutela provisória de urgência e incidental. Essa tutela foi deferida. Porém, no final do processo, quando o juiz sentenciou, ele julgou improcedente o pedido. Ou seja, o réu ofereceu o serviço para o autor por conta do deferimento da tutela provisória, só que agora o processo foi julgado improcedente. Esses prejuízos que o réu teve na prestação do serviço, como vai ficar essa situação? A. O autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência causar ao réu, dentre outras hipóteses, se a sentença lhe for desfavorável. B. Por se contrapor aos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade do controle jurisdicional, não há previsão legal de indenização pelos prejuízos eventualmente causados pelo autor com a efetivação da tutela provisória. C. A liquidação e a cobrança da indenização referente ao prejuízo sofrido pelo réu pela efetivação da tutela de urgência, seguindo a regra geral, devem ser objeto de ação própria, descabendo a apresentação do requerimento nos próprios autos em que a medida foi concedida. D. A indenização pretendida pelo réu afasta a possibilidade de reparação por eventual dano processual, sendo inacumuláveis os potenciais prejuízos alegados pelas partes. Vamos ver qual é a alternativa correta. O autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência causar ao réu, dentre outras hipóteses, se a sentença lhe for desfavorável. Essa é a alternativa correta. Essa alternativa está nada mais escrito do que o texto da própria lei. O artigo 302, inciso 1 do CPC, ele diz aqui embaixo, aqui, ó, que independente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. É exatamente o que está escrito na alternativa A, e foi exatamente o que aconteceu no caso da questão. A sentença no final foi desfavorável ao autor, então ele vai ter que responder pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causou à parte adversa. A parte adversa, o plano de saúde teve um prejuízo aí com a parte autora por conta do tratamento médico. Então, agora esses prejuízos vão ter que ser sanados. A parte ré não pode simplesmente sair no prejuízo aí só porque a tutela foi deferida. A próxima questão também trata de tutela. Vamos ver. Em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja da operadora de celular Fale Mais Sociedade Anônima, Luana ajuizou ação em face da empresa em questão, buscando indenização por danos materiais e morais, com a concessão de tutela de urgência para o pagamento imediato de despesas médicas. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, sendo, portanto, que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. A. Será possível a concessão de tutela de evidência, podendo ser dispensada, para tanto, a pré-oitiva da ré. B. A concessão da tutela de urgência poderá ser liminar oh, meu Deus, e independerá da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. C. A tutela antecipada que for concedida em caráter incidental torna-se estável se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso, levando à extinção do processo. C. Concedida a tutela de urgência ou da evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual. Antes disso, a gente tem que identificar na questão se a situação tem perigo de dano
tem periculum in mora e se tem fumus boniuris. Fumus boniuris, a gente vê que cumpre esse requisito quando a questão fala que a tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, aqui o direito é certo. Por já ter respaldo essa tese jurídica em um incidente de resolução de demandas repetitivas, cumpre esse requisito, porque a gente já viu que o direito é certo, já está aqui previsto na jurisprudência. Porém, a questão não fala nada do período da demora, em nenhum momento. Qual é a tutela que tem o fumus boniuris, mas não tem que preencher o periculum in mora? É a tutela de evidência. E a única alternativa que fala de tutela de evidência é a A. Então, logo, essa é a questão, essa é a alternativa correta. Vai ser possível a concessão da tutela de evidência por conta de preencher o requisito de fumus boniuris, aqui onde até quando a tese jurídica encontra respaldo em julgamento, ou seja, na jurisprudência, e pode ser dispensada para tanto a prévia oitiva da ré. Isso acontece com ambas as tutelas. Ambas as tutelas podem ser deferidas sem a prévia oitiva da ré, sem a manifestação da parte contrária. A gente também vê na lei aqui, o CPC, no artigo 311, inciso 2, estabelece que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, foi o que eu falei, não há o perigo in mora, ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, que é exatamente o que a questão diz, é exatamente o caso que a questão trouxe, ok? Passando para a próxima questão, vamos ver qual o tema que essa questão traz. Arthur e Felipe trabalham juntos na transportadora Esporte Sociedade Anônima, que realiza campeonatos mensais de futebol entre suas diversas equipes. No último torneio, houve um grande desentendimento, durante o qual Felipe dirigiu numerosas ofensas contra Arthur. Indignado, Arthur ajuizou ação indenizatória em face de Felipe, por meio da qual busca a compensação pelos danos morais decorrentes das ofensas proferidas na presença dos demais colegas de trabalho. Para comprovar a sua versão dos fatos, Arthur requereu o depoimento pessoal de Felipe, que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, que o intimou pessoalmente, advertindo das consequências legais. Comparecendo à audiência de instrução e julgamento, o réu se recusou a depor, embora intimado pessoalmente e advertido das eventuais consequências legais. Nesse contexto, considerando as normas processuais em vigor, o advogado de Arthur deve requerer a a aplicação da multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa ao réu, uma vez que a recusa caracteriza a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. B. O regular prosseguimento do feito sem a imposição de penalidade específica ao réu, que só poderia ser penalizado caso não tivesse comparecido à audiência de instrução e julgamento. C. A condenação do réu por litigância de má-fé com o pagamento de multa de até 10% do valor corrigido da causa, ou C, a aplicação da pena de confesso ao réu diante de sua recusa a depor. Vamos analisar alternativa por alternativa. A gente vê que é uma questão que fala sobre a audiência de instrução e julgamento, que é a fase posterior à fase de saneamento e antes da sentença, tanto que já pode haver o julgamento na audiência. E vamos ver qual que é a alternativa certa. A aplicação de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida.
ou do valor da causa réu, uma vez que a recusa caracteriza a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Tá errado. Por quê? Porque a recusa não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. O que caracteriza isso é a ausência na audiência. Como ele foi, não tem como caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. E, portanto, não vai ser aplicada aí a multa de 2% da vantagem pretendida. A B. O regular prosseguimento do feito sem a imposição de penalidade específica ao réu, que só poderia ser penalizado caso não tivesse comparecido à audiência de instrução e julgamento. Também está errado, porque no caso da questão, a parte ela foi intimada pessoalmente para prestar o depoimento e advertida sobre o fato dela poder ser penalizada. Dessa forma, ela fica obrigada a prestar o seu depoimento. C. A condenação do réu por litigância de má-fé com o pagamento de multa de até 10% do valor corrigido da causa. Errado, porque você ficar calado, não querer depor na audiência, não é uma das hipóteses de litigância de má-fé. Então, essa questão aí não tem nada a ver com a resposta certa. D. A aplicação da pena de confesso ao réu diante da recusa ao depor. Essa questão é a correta. O artigo 385, parágrafo 1º do CPC, diz que o juiz pode aplicar a pena de confesso ao réu, pode não, deve aplicar a pena de confesso ao réu diante da recusa de depor após ele ter sido intimado. Como a questão diz que ele foi intimado, e diz que além de ser intimado pessoalmente, ele ainda foi advertido das consequências legais, o juiz vai aplicar essa penalização para ele de ser considerado confesso. O artigo 385, parágrafo 1º do CPC diz que se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Ou seja, a alternativa D é a correta. Agora, passando para a próxima questão, que eu acho que é a última. Deixa eu ver se ela é a última. Acho que ela é a última. A questão diz: João dirigia seu carro a caminho do trabalho quando, ao virar uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na faixa ao lado. Diante dos danos ocasionados ao seu veículo, João ingressou com ação junto a uma vara civil em face de Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como caminho obrigatório a rua para onde aquele seguiria. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além de oferecer sua defesa nos autos daquele processo, gostaria de formular pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a seta, sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo acidente. Considerando o caso narrado, o advogado de Fernando deve. Bem, a gente já viu que trata de uma questão que fala de resposta do réu. Agora vamos ver as alternativas. O advogado de Fernando deve instruí-lo a ajuizar nova ação, uma vez que não é possível formular pedido contra quem deu origem ao processo. B. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, sendo desnecessária conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, bastando a identidade das partes. C. Informar-lhe sobre a possibilidade de propor a reconvenção, advertindo, porém, que caso o João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada. E D. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A resposta correta é a D. Porque o artigo 343 do CPC
Ele ensina que na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamentos de defesa, em consonância com o artigo 343. Por que a alternativa A não está correta? Instruí-lo a ajuizar nova ação. Não é necessário ajuizar nova ação, porque tem conexão com a ação principal. É um fato que decorre da ação principal. Então, não é necessário ajuizar nova ação. Pode-se apresentar a peça de contestação com reconvenção ou apenas a reconvenção, não sendo obrigatória a propositura de contestação para poder propor a reconvenção. Você pode propor a reconvenção sem precisar propor a contestação. Você pode só apontar o dedo na cara do outro amiguinho sem se defender. B. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, correto, sendo desnecessária a conexão com a ação principal. Aí já está incorreto, porque a gente viu lá que o artigo 343 diz que tem que haver a conexão com a ação principal. Se não tiver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, não vai ter como propor a reconvenção. Informar-lhe sobre a possibilidade de propor a reconvenção, advertindo, porém, que caso João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada. Está errado também, porque caso João desista da ação, a reconvenção não restará prejudicada. A, o processo em relação à reconvenção vai continuar e vai extinguir só em relação ao pedido principal do processo. Ok? Eu acho que acabou. É isso. Eu peguei poucas questões achando que eu ia falar mais, mas acabei falando menos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar para perguntar. Caso surja alguma dúvida também no final de semana, quando vocês estiverem estudando, podem mandar mensagem. O meu número está lá no grupo da monitoria. Eu sempre estou mandando mensagem lá, inclusive mandei mensagem lá hoje, então é só pegar meu número, pode mandar mensagem para mim durante o final de semana, se tiver alguma dúvida, assim que puder eu respondo vocês. Dúvidas para prova, ou dúvidas para qualquer outro momento que vocês estejam estudando, tá bom? É isso, foi mais rápido do que eu esperava. Achei que fosse demorar mais. Mas é isso. Desejo boa noite para vocês, bons estudos, bom fim de semana. E qualquer coisa, podem chamar, tá bom? Se vocês quiserem ir saindo já, eu vou falar para o Matheus já encerrar aqui a gravação, se puder.